Olá pessoal, uma boa noite a todos. Estamos começando aqui na nossa segunda-feira o nosso encontro quinzenal, nossa Happy Hip Hour. Vou aguardar o pessoal ir entrando aí, me dizendo se está tudo legal com o som, se a imagem está boa. Boa noite Marcela, Cris. Só para ver se vocês acham que está tudo direitinho com a grande Márcio, com o som. Para a gente começar a conversar um pouquinho sobre prótese de quadril minimamente invasiva. Hoje foi um dia, a gente começou essa semana de forma bem interessante, né? Lá no Dona Lindu, 4 cirurgias, uma cirurgia minimamente invasiva anterior e uma minimamente invasiva posterior. E aí eu botei as fotos porque eu acho legal a gente criar uma discussão sobre isso aí, né? Porque senão fica todo mundo achando que a cirurgia minimamente invasiva ela só pode ser feita com acesso anterior direto, né? Muitas pessoas acreditam nisso, eu recebi muitas mensagens sobre isso. Então eu fiz questão de fazer uma minimamente invasiva posterior também, hoje, lá no Lindu. Dia cansativo, né? 4 cirurgias, vou esperar um pouquinho mais o pessoal ir chegando aí. Eu começo no horário mesmo. Então vamos lá, quem puder passar, tem como se fosse uma asa delta aqui, na sua direita aqui, chamar alguém que esteja interessado em ouvir sobre cirurgia minimamente invasiva de quadril, é sempre interessante passar isso aí. Pô, até meu irmão tá vendo a live hoje, ó. Beijo no meu irmão, Cristiano. Então, vamos esperar todo mundo chegando, vamos começar. Primeiramente, vamos falar de prótese de quadril. Por que eu falo tanto de prótese? Prótese é uma cirurgia, com certeza, é a que eu mais realizo durante o ano. A gente teve essa fase aí da pandemia, né? Já estamos vivendo isso, agora um pouco mais tranquila, né? Vamos ver agora se não muda esse cenário. Mas a gente normalmente faz nosso grupo, né, a nossa equipe aqui no Rio de Janeiro, não o grupo Meu Quadril, o grupo Meu Quadril com certeza faz muito mais do que isso, mas a gente tem feito em torno de 6 a 8 próteses de quadril por semana, tá? Então é um número bastante expressivo. Quando eu tenho a UERJ ainda nas sextas-feiras, esse número pode chegar a 10, 11 cirurgias por semana, então é um número bem grande. Então a gente consegue falar desse tema com bastante tranquilidade, nos diferentes aspectos, nas diferentes possibilidades cirúrgicas para a cirurgia de prótese de quadril, tá? Então eu vou começar aqui. Então, antes de mais nada, um grande beijo, muito obrigado pela participação. Eu selecionei 10 perguntas e na verdade o que eu fiz? Eu peguei algumas perguntas que tinham um fundo, né, um contexto muito parecido e tentei juntar para não ficar uma coisa muito demorada e também propiciar aos pacientes, às pessoas que estão assistindo a live também poder mandar perguntas. O hospital que eu trabalho é particular e no SUS, que é o HTO Dona Lindu, que é um hospital estadual em Paraíba do Sul, que eu coordeno o serviço há mais de 10 anos, né? Um serviço que faz em torno de 60 cirurgias mês, só de quadril. E também com o Dr. Berlier, lá na UERJ. Tá? Nas sextas-feiras a gente faz a parte de quadril lá. Tá? Então vamos lá. A primeira pergunta é a seguinte: o acesso anterior direto diminui o tempo de recuperação? Qual o percentual de luxação? Então vamos... Eu achei essa pergunta bastante interessante e... A literatura, se a gente for buscar a literatura com relação a revisões sistemáticas, o que é isso? Pegar vários trabalhos com nível de evidência bom, trabalhos bem feitos e avaliar esses trabalhos, mostra que se existe alguma diferença no que diz respeito à recuperação, isso acontece nos primeiros meses de pós-operatório. Depois a coisa se equilibra de uma forma bastante consistente entre o acesso anterior direto e o acesso posterior, tá? Então isso é a primeira coisa para deixar bem claro. A segunda coisa é que o acesso anterior direto é um acesso que
diferente, não diferente, mas eu acho que de uma forma um pouco mais contundente que o acesso posterior, é um acesso que precisa de uma curva de aprendizagem um pouco maior, tá? Então, não é todo mundo que, por exemplo, não, eu decidi que a partir de hoje eu vou começar a fazer acesso anterior direto, seja a incisão biquíni ou a incisão longitudinal, como eu tenho a foto hoje de manhã aqui no Stories, entendeu? Então, ela tem alguns detalhes técnicos, principalmente com relação a posicionamento dos componentes, com relação à visão espacial, né, de colocação desses componentes e alguns riscos em potencial, principalmente no que diz respeito a fraturas do fêmur, quando colocadas de forma inadequada, tá? Então, a curva de aprendizado é super importante, tá? Eu diria que é muito mais importante, na minha opinião, para o acesso anterior direto do que para o acesso posterior. Então, esse tempo de recuperação dos pacientes, ele vai estar muito ligado também, e um desses aspectos, obviamente, é a experiência do cirurgião naquela técnica. Então, quanto maior o tempo de cirurgia daquele colega nessa técnica, melhor tende a ser a técnica, menor tempo cirúrgico, menor... porque o afastar essa musculatura, dependendo de como se afasta também, pode causar dor no paciente, né? Então, esse é um dos aspectos. É óbvio que existem outros aspectos inerentes à própria condição do paciente, né? O nível de artrose, o nível de comprometimento muscular, alteração biomecânica e força muscular, né, no pré-operatório. Alguns pacientes que têm uma coxa um pouco maior e que o volume, a tensão do tensor da face lata, na minha opinião, podem dificultar um pouco o acesso anterior direto, enfim. Então, a seleção dos pacientes é super importante também para esse acesso. Então, eu já posso responder uma outra pergunta que tinha aqui. Eu não acho que o acesso anterior direto seja uma incisão, seja um acesso para todos os pacientes. Essa é a minha opinião, tá? Eu acho que, na minha experiência, que eu tenho há mais de 15 anos aí com acesso posterior, tanto o convencional quanto a minimamente invasiva, eu vejo que se eu seleciono bem esses pacientes, um paciente com acesso posterior bem realizado, principalmente o minimamente invasivo, tem uma evolução tão satisfatória quanto o anterior direto, tá? Então, essa seleção dos pacientes é super importante. Não acredito que seja um acesso para todo mundo, tá? E o risco de luxação? Olha, é uma outra pergunta bastante complexa. Eu acho que o posicionamento do acesso anterior, ele acaba te deixando um pouco mais seguro, tá? Quando a gente consegue colocar na posição adequada, tá? Agora, é óbvio que com a experiência, né, que a gente vai tendo ao longo dos anos, ao longo das cirurgias, então estou falando aí mais de quase 6.000 cirurgias de quadril só de prótese, enfim, você vai colocando a posição, a parte da tensão e da musculatura no acesso posterior de forma tão satisfatória também, que eu, sinceramente, eu não vejo tanta diferença assim com relação à luxação, tá? A minha ideia, na verdade, quando eu indico o acesso anterior direto, quando eu vejo que o paciente é um paciente potencial para aquilo ali, tanto pelas características biomecânicas, como pelas características físicas do paciente, características articulares, né, do grau de degeneração, eu acho que esse paciente ele vai se beneficiar por uma evolução positiva no que diz respeito a não cortar musculatura. Essa é a ideia do acesso anterior direto minimamente invasivo. A gente afastar essa musculatura, a gente consegue chegar na articulação afastando essa articulação. Mas para isso eu acho que a seleção desse paciente é super importante. Então, se eu seleciono bem meu paciente para o acesso posterior e seleciono bem meu paciente para o acesso anterior, eu acho que eu vou ter um índice de luxação bastante pequeno, assim, bem pequeno, né? Eu vou te falar que eu não me lembro pacientes que tenham tido luxação espontânea na clínica privada. Eu tenho uma paciente minha, muito querida, que caiu no box, tomando banho, tá? E um outro paciente também, fazendo stand-up paddle, ele caiu, acabou batendo no banco de areia, acabou caindo e luxando o quadril e fraturando o punho também. Então são coisas muito específicas, né? Eu não vejo luxação
assim como sendo uma complicação muito comum, independente do acesso, seja o acesso anterior ou o acesso posterior. Eu acho que os acessos, eles têm que ser muito bem avaliados de acordo com o paciente, tá? O que eu acho, que na verdade o que eu tento botar isso na minha prática, é a cirurgia minimamente invasiva, seja pelo acesso anterior quanto pelo acesso posterior. Tem muitos pacientes aqui vendo a live que vão comigo, eu falo, olha, o paciente me procura às vezes pelo acesso anterior direto, eu falo, olha, dá para fazer, mas eu tenho alguns detalhes que eu avalio muitas vezes quando o paciente está anestesiado, principalmente a tensão do tensor da face lata, e às vezes eu decido fazer o acesso posterior minimamente invasivo e deixo o paciente a par disso, tá? O importante é que a técnica cirúrgica seja bem realizada e que o paciente possa ter efetivamente uma melhora da dor, da qualidade de vida, da função articular, da mobilidade, da capacidade de marcha. Essa é a ideia, né? Então, é possível realizar a técnica da displasia. Na verdade, os colegas que mais realizam essa técnica lá fora, eles realizam displasia do quadril, mesmo em graus avançados, que a gente chama de grau 4, tá? Na minha opinião, displasias leves podem ser muito bem realizadas pelo acesso anterior direto e invasivo, eu não vejo nenhum problema, tá? Agora, as luxações que a gente chama de CROI 4, aquela luxação que a cabeça do fêmur está lá em cima no acetábulo, que muitas vezes eu tenho que fazer um encurtamento femoral, eu particularmente prefiro o acesso posterior, tá? Eu acho que é uma cirurgia que eu já realizo há muito tempo, que eu já tenho segurança para aquilo ali, e eu prefiro o acesso posterior. E uma coisa que a gente tem utilizado e visto aí na literatura também é a utilização, nem em alguns casos, dependendo do tamanho da cabeça que a gente consiga, uma prótese dupla mobilidade, tá? Para esses pacientes. Então é uma outra coisa que avança no sentido a manter um acesso posterior aí também nesses pacientes, tá? Mas displasias leves eu não vejo nenhuma contraindicação formal a se fazer o acesso anterior direto, tá? Tamanho da incisão depende da complexidade do caso? Olha, eu sempre costumo dizer para meus pacientes o seguinte, eu sempre vou tentar fazer a menor incisão possível, tá? Mas a gente tem que entender que cirurgia minimamente invasiva não é cirurgia com acesso pequeno. Eu hoje coloquei 2 acessos bem pequenos, né? Mas eram pacientes que tinham uma possibilidade de se fazer esses acessos, né? Com incisão cirúrgica em torno de 5 centímetros, tá? Mas só que a grande questão sempre vai ser a seguinte, olha só. Não adianta eu ter uma incisão pequena se para eu ter uma visualização dessa articulação ou realizar a minha cirurgia, eu tenho que afastar em demasia essa musculatura e acabo machucando essa musculatura. Então, se isso está acontecendo, pode ter certeza que essa cirurgia não é minimamente invasiva, ela não é minimamente agressiva. Ela é uma cirurgia com uma incisão pequena, que a gente chama de mini incision, né? Mas é uma cirurgia que é altamente agressiva lá dentro para partes moles. E isso tem relação direta com a recuperação funcional dos pacientes. Então, quando eu posto aqui pacientes com menos de 4, 5 horas de pós-operatório, caminhando, fazendo as atividades físicas, sem dor, fazendo vários exercícios, tanto com o Sidney, com o André, com a Carol, com a Fátima, enfim, a gente consegue perceber que a cirurgia tem que ser minimamente agressiva para essas partes moles, para essa musculatura. Então, eu acho que o tamanho da incisão, obviamente, tem um apelo estético, tá? Se a gente for comparar a satisfação dos pacientes com acesso anterior direto, diferente do acesso posterior ou do acesso lateral, por causa da incisão, tá? Por causa do tamanho dessa incisão, mas não adianta ter uma incisão pequena se lá dentro foi muito machucada a musculatura, se teve lesão do tendão, soltura de tendão, machucou musculatura, enfim. Eu não acho que aí seja uma cirurgia legal, tá? Então eu sempre falo para os residentes que tem que ter bom senso, tá? Então se você, por exemplo, vai pegar um paciente grande, né? Um paciente longilíneo, um paciente alto, um paciente que tem uma artrose com quadril hipomóvel, né? Aquele quadril com pouco movimento, não adianta fazer um acessinho desse tamanho, você vai machucar muito a musculatura, tá? Vai ser difícil machucar a pele desse paciente, vai atuar de forma negativa na cicatrização também. E aí tem os cuidados com a ferida operatória que podem favorecer um processo de infecção. Então a gente tem que ter todo esse cuidado, ter todo esse entendimento. Oi, Sua. Andréia, tudo bem? Então,
as cirurgias ela tem que ser, vamos dizer assim, a incisão cirúrgica ela tem que ser baseada em vários aspectos. A gente não pode pensar somente no aspecto estético. É óbvio que a estética é importante, eu entendo isso, mas não adianta nada ter uma estética, uma cirurgia com uma incisão pequenininha e lá dentro machucar tudo, tá? O Inácio Ventura entrou aqui, para quem não conhece, todo mundo conhece, né? Não precisa nem apresentar, mas ele colocou muito bem uma live que a gente fez, que tá disponível aqui, sobre cirurgia minimamente invasiva, da forma que a gente tinha como abordar a articulação. E ele fez um paradoxo com relação à possibilidade de você pegar alguma coisa na gaveta quando sua esposa está dormindo, né? Você pode abrir a gaveta toda, né, escancarar, mexer em tudo, acordar a tua esposa, você pode abrir só um pouquinho, tá? E afastando aquilo ali até você encontrar. Então essa ideia é super legal, mas a coisa tem que ser muito bem realizada. Então não é simplesmente, grande irmão, a gente chegar, faz o acesso cirúrgico, o acesso ficou pequenininho, a gente vai ali, machuca a musculatura pra caramba para fazer a cirurgia. Eu fiz uma cirurgia com 6 centímetros, 5 centímetros. Isso aí não vai, sinceramente, não vai ganhar muita coisa. E pode ter certeza, muitas vezes essa incisão cirúrgica ela fica muito machucada, a musculatura fica muito machucada, e isso vai gerar alterações no pós-operatório desse paciente, que não é o que a gente quer, né? O que a gente quer é que o paciente ele tenha uma recuperação o mais rápida possível. Esse, na verdade, é o grande foco do grupo, né? É a reabilitação precoce do paciente, retomada de qualidade de vida sem dor, né? E poder voltar às atividades físicas. Eu acho que essa é a grande ideia, né? A idade interfere no acesso? Bom, essa é uma pergunta também bastante interessante, né? Muitos acreditam que a incisão minimamente invasiva ela só deve ser realizada em paciente jovem, né? Eu sempre recebo umas perguntas com relação a isso, mas isso não tem relação nenhuma, tá? O fato de você fazer uma cirurgia pouco agressiva para o teu paciente, respeitando a musculatura, respeitando o tendão e colocando, obviamente, a prótese de forma adequada, esse é o nosso foco. Então, independente da idade, nós temos que oferecer para os nossos pacientes a melhor cirurgia possível. Essa é a ideia. Então, eu tenho pacientes com acesso anterior direto de 75, tenho paciente lá no Lindu, a gente fez, eu e o Dr. Leonardo Sena, a gente fez uma prótese parcial do quadril, que é uma prótese bipolar, né, com acesso anterior direto no paciente de 83 anos. Então, com certeza, esse paciente vai se beneficiar da cirurgia e já se beneficiou, porque ele já teve no pós-operatório, já caminhando. Eu acho que eu até publiquei aqui no Stories dele. Enfim, então é uma coisa muito legal, tá? Então, tem algumas coisas interessantes do acesso anterior, principalmente muitos pacientes que realizam acesso posterior reclamam muito daquela almofadinha entre as pernas, né? De ter que dormir com aquilo ali, para evitar cruzar a perna. Enfim, aqui tem pacientes que odeiam aquilo ali, né? Na verdade, o acesso anterior direto, a gente retira isso aí. Muitos pacientes acabam utilizando aquilo ali mais para sentir mais à vontade, para dormir, mas não existe uma regra de ter que utilizar aquilo ali. Então eu acho que isso favorece o sono do paciente. O paciente efetivamente ele vai descansar à noite. Então é um outro aspecto bastante positivo. Então isso independe da idade, né? Se a gente pode proporcionar isso para os nossos pacientes, independe da idade. Voltando a dizer, a cirurgia minimamente invasiva ela pode ser feita por diferentes acessos e não necessariamente somente pelo acesso anterior direto, tá? Então, tanto eu, Inácio, Guzmão, João, o próprio Leonardo Sena aqui do Rio também, a gente realiza a cirurgia minimamente invasiva por diferentes acessos, tá? Então, é importante deixar claro isso. A gente fica sempre falando do acesso anterior direto. O acesso anterior direto não é só essa incisão, tá? Vamos lá. Quem fez a cirurgia de foragem ou artroscopia do quadril pode fazer cirurgia minimamente invasiva? Sim, eu não vejo contraindicação nenhuma, tá? Para se fazer. Inclusive, a gente já tem alguns casos de pacientes pós-artroscopia de quadril que realizaram a própria foragem também, realizaram o acesso anterior direto para a cirurgia e o acesso posterior também, tá? Então, não vejo nenhum problema. Inclusive, nós do grupo temos mudado, nós mudamos a nossa incisão, a nossa cicatriz um pouco mais de cima da artroscopia do quadril, já respeitando uma linha, que é a linha que começou a se fazer a incisão biquíni,
quem foi o precursor nisso do nosso grupo é o Inácio, né? O Inácio trouxe esse novo tipo de incisão para o grupo, é uma coisa muito legal. Então nós do grupo temos realizado, enfim. Então a gente começou a usar isso também na artroscopia. Então você pode utilizar muitas vezes a mesma incisão da artroscopia para se fazer, obviamente, se os parâmetros estiverem adequados, para se fazer a cirurgia de prótese de quadril, tá? Então não há contraindicação nenhuma, tá? A gente tem um pouco de contraindicação, não diria contraindicação, eu diria um pouco mais de cuidado quando os pacientes eles fazem umas coisas chamadas osteotomia, quando eles mexem na forma do fêmur, ou quando o paciente tem uma sequela de fratura do fêmur proximal, seja uma fratura de colo, uma fratura transtrocateriana, que colocaram uma placa com parafuso, enfim. E aí eu já acho que são cirurgias que mudam um pouco a indicação para uma cirurgia minimamente invasiva. Ela pode ser realizada da forma minimamente agressiva para aquela cirurgia. A gente vê muitas vezes fazendo aquela cirurgia, soltando tudo, enfim. A gente consegue mesmo nesses casos realizar uma cirurgia minimamente agressiva, respeitando muito bem os tecidos ali, mas isso depende de uma coisa super importante, chama-se planejamento cirúrgico. É uma coisa que a gente sempre coloca nos stories, não só eu, como todos os integrantes do grupo, a importância e a necessidade de fazer um planejamento cirúrgico adequado dos nossos pacientes, para que obviamente a gente possa colher os frutos do resultado pós-operatório satisfatório, tá? 6. A prótese é diferente? É uma excelente pergunta, tá? Muitos pacientes acreditam que por a gente mudar o nosso acesso, tem que mudar a prótese. E não, esse é que é o legal. Além da reprodutibilidade desse tipo de incisão, obviamente isso aí demanda treinamento, demanda experiência, tá? A gente continua a utilizar a mesma prótese que a gente utiliza há anos. Então, a gente no grupo, a gente tem vamos dizer, nós no grupo nós temos opiniões com relação a implantes, né? Eu e Inácio, a gente realiza mais a prótese não cimentada, o João e o Gusmão mais a prótese cimentada femoral. O que é importante dizer é que a literatura não mostra nenhuma diferença estatística entre as duas, tá? Quando realizada de forma obviamente adequada e respeitando critérios técnicos. Então é uma questão muito do médico, da escolha do médico. E isso aí não muda, independente se você faz o acesso posterior convencional, minimamente invasivo, ou acesso anterior direto. O que muda, na verdade, é o instrumental. O grande avanço que a gente tem para a cirurgia minimamente invasiva é que o instrumental é um instrumental específico para que a gente faça o acesso anterior direto. Então não muda o implante, muda o instrumental. É óbvio que o mercado de prótese ele tem que viver de inovação, né? Senão é aquela mesma prótese ao longo de tempos, enfim, tem que ter alguma coisa nova. Então, existem alguns fabricantes de implantes que estão criando modelos de próteses específicas para o acesso anterior direto, tá? Tanto a Medacta já tem um acesso anterior, já tem uma prótese específica, eu até já mostrei uma foto aqui num Stories, e a Johnson também já está com uma prótese específica para o acesso anterior direto, com certeza outras também virão, tá? Mas não é uma necessidade formal de se ter uma prótese específica para esse tipo de incisão. Perguntei para o meu médico e ele disse que não faz. Isso não é um padrão na formação do especialista? Bom, vamos lá. Como é que as coisas são, né? Na verdade, quando as coisas, a medicina ela vem evoluindo, a cirurgia de quadril ela vem evoluindo, tá? Então, por exemplo, quando eu fiz residência, quando o Inácio também fez residência lá no INTO, a gente praticamente não tinha artroscopia do quadril, tá? A gente não tinha nada diferente do acesso posterior convencional, tá? Em alguns casos se fazia um acesso chamado de Hardinge, que é um acesso lateral em que se solta o tendão do glúteo médio, tá? Então era o que a gente via lá, tá? Então perceba que a gente está falando aí, eu terminei minha residência em 2004, depois fiz especialização em quadril em 2006, né? Nós estamos falando de pouco tempo aí, para uma coisa ter mudado de forma bastante considerável. Então, lá no Dona Lindu, os meus residentes e o meu R4, ele já tem uma formação hoje que eu não tive. Então, ele vê o acesso posterior convencional,
ele vê o acesso posterior minimamente invasivo, ele vê o acesso anterior direto, ele vê artroscopia, ele vê osteotomia, ele vê fratura de pelve acetábulo com Zaccaron. Então, quer dizer, é um outro tipo de visão. Tá? Eu acredito que os médicos, os ortopedistas estão sendo formados agora, principalmente no que diz respeito à especialização, que é o R4, eles sim vão ter uma possibilidade real de ter esse acesso, né, incluído na sua formação, tá? Mas não são todos que realizam esse acesso. Se a gente for pensar bem, esse acesso ele foi apresentado para o grupo, para nós, pelo Inácio, entendeu? Então eu comecei a fazer acesso anterior direto ano passado, isso em 2020, né? Eu fazia alguma coisa com acesso anterior, mas era um acesso com uma outra incisão lá no Lindu, que é o acesso o acesso de Rottinger, tá? Que também é um acesso anterior, minimamente invasivo, enfim. E eu acabei mudando para o acesso anterior direto pela orientação do Inácio. Então, quer dizer, isso é uma coisa recente. Então, e a gente foi crescendo nisso aí. Então, cada semana, praticamente, eu faço 1, 2 casos. E isso vai criando a nossa experiência. Eu deixei o acesso de Rottinger, que também é um acesso anterior, de lado, e comecei a fazer mais esse acesso anterior direto, que é o que o grupo tem realizado, principalmente com a incisão biquíni, tá? Mas não é vamos dizer assim, não é um erro de formação do colega, o colega não ter acesso a esse tipo de técnica, pode ter certeza que não. E outra coisa também, dependendo da experiência do colega, ele está tão acostumado a fazer o acesso posterior que a cirurgia vai bem. Ele faz uma cirurgia tecnicamente legal, com uma boa estabilidade, um bom equilíbrio de membros, uma boa readequação biomecânica, o paciente fica super bem. O que importa é o paciente ficar bem. Então é importante, quando se decide operar com algum colega, isso aí tem até um vídeo, eu acho que é do Inácio, um vídeo sobre a experiência do cirurgião e no que diz respeito aos resultados de pós-operatório, investigar esse médico, ver o que ele publica, o volume que ele tem de cirurgia, a experiência dele, o que os outros pacientes falam dele, não o que diz respeito somente à técnica cirúrgica, mas o que diz respeito à capacidade de interagir com o paciente, a relação médico-paciente, a acessibilidade desse médico quando se tem alguma dúvida ou alguma intercorrência. Então isso tudo é importante, tá? Na decisão do cirurgião que vai fazer essa cirurgia, que é uma cirurgia que vai definir a tua qualidade de vida, né? Eu acho que isso é super importante, tá? Independente de ser plano de saúde, não ser plano de saúde, enfim, isso aí não é uma coisa que é importante quando se diz respeito à sua saúde. O importante é você investigar esse médico, sabe? Ter um consultório com ele, criar uma relação legal, ver com que ele está te atendendo com tranquilidade, atendendo mostrando todos os aspectos da cirurgia, falando do pré dele, do pré-operatório, do pós-operatório, os cuidados dele, como ele faz o acompanhamento, como é que ele faz a cirurgia. Isso é super legal, o paciente interagir com o médico com relação a isso. Muitas vezes os pacientes vão comigo, eu falo para eles assim, olha, faz o seguinte, eu estou falando um monte de coisa aqui, às vezes é tanta informação, vai para casa, estuda um pouquinho, vou te dar algumas opções para você investigar, tanto o meu site, quanto o site do Inácio, do Gusmão, do João, rede social, enfim, investigue isso e traga as suas dúvidas para a gente. Vamos discutir isso aqui de uma forma bastante aberta, né? É isso aí, Inácio. A escolha do profissional vai determinar todas as outras variáveis, porque dependendo desse profissional, como ele faz a seleção do acesso cirúrgico, do implante, da relação médico-paciente, do cuidado pós-operatório, do planejamento pré-operatório, enfim, como ele te atende no consultório, isso aí vai determinar tudo para frente, né? Eu acho que isso é bastante interessante, né? Às vezes eu chego um paciente, eu atendi um paciente na semana passada que foi muito interessante, que ele chegou para mim e disse, doutor, eu vim aqui que vou ter que botar uma prótese no quadril. Eu falei, tá. Olha, eu já tive em 2 outros médicos e eles me falaram isso, mas eles explicaram o que é a prótese quadril para o senhor? Não, eles falaram que eu tenho que botar uma prótese quadril. Tá, mas você sabe o que é a cirurgia de prótese quadril? Você sabe como é que é o pós-operatório de uma prótese quadril? Você sabe como é feita a escolha dessa prótese quadril? Você sabe quais são os tipos de acesso que a gente pode fazer, o que você procura? O que você busca no teu pós-operatório? O que você almeja? Você quer voltar a fazer atividade física? Qual atividade física que você pretende fazer? Não, doutor, eu não sabia, eu posso discutir isso? Poxa, pelo amor de Deus, é a tua saúde, é a tua vida, né?
Então, quer dizer, eu falei para ele, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou discutir de uma forma bastante superficial isso aqui, vou te dar uma série de locais para você buscar informações sobre essa cirurgia, do que você tem, que é a osteonecrose do quadril, e depois você volta comigo. A gente tem que discutir isso aí, você tem que entender o que é essa cirurgia, para você saber que o teu pós-operatório vai ser desse jeito. Você precisa entender isso. Ah, não, porque eu achava, cara, eu ia operar o quadril, eu achava que eu operava e tinha que ficar deitado por um bom tempo. Peraí, isso não existe, né? Eu acho que não tem como entrar numa cirurgia assim, desse jeito. Não é possível, não é possível. A gente vê, eu vejo algumas coisas que não tem o menor sentido nos dias de hoje, com todas essas informações de qualidade que a gente tem aí. Pegar um paciente que vai operar, fazer uma artroscopia de quadril, ou fazer uma foragem, ou fazer até mesmo uma prótese quadril, e que ele não discutiu o pós-operatório, o prognóstico, possíveis complicações, sabe? É muito complicado isso, é muito complicado mesmo. Eu acho que a gente tem esse momento aqui, que é o momento que a gente faz para vocês, não só eu, o Inácio, o João, a gente sempre faz isso, né? Tanto como grupo, mas como de forma individual, é passar informação de qualidade para vocês, para que vocês tenham discernimento também de definir, poxa, olha só, tem algo estranho aqui. Pô, o médico falou para mim que não, é só chegar, aquele negócio, né? Ver o exame, não vê nem a imagem, né? Nem olha para o paciente, vê o laudo da exame, olha, vai ali fora com a minha secretária que ela vai dar entrada na cirurgia. Eu não opero. Se fosse o meu quadril, eu não operaria, né? Mas enfim. Então vamos lá. É possível realizar a cirurgia mini-invasiva sem ser por esse acesso? Sim, né? Como eu estava explicando, a gente tem a possibilidade, a cirurgia mini-invasiva é a cirurgia minimamente agressiva. É quando a gente agride menos partes moles de musculatura e a gente favorece o nosso pós-operatório. Essa é a ideia, tá? Se o colega não faz a cirurgia anterior direta, mas ele faz a posterior bem feita, né? Como a gente chama, né? Respeitando os tendões, tipo SPARE, então ele faz uma cirurgia minimamente agressiva. Isso vai ter repercussão no pós-operatório. O paciente precocemente vai caminhar, alta em 24 horas, atividade física retomada precocemente, muitas vezes com 4 semanas eu estou ligando meus pacientes para voltar para a musculação. Então, quer dizer, isso é que é importante, tá? Então, nós podemos definir diferentes formas de incisões para se fazer a cirurgia minimamente agressiva. Eu acho que é melhor do que minimamente invasiva, tá? Então, nós temos o acesso anterior direto, que é esse que a gente sempre coloca no grupo, né? No grupo Meu Quadril, tá? Existe o acesso posteriormente invasivo, que é o SPARE, tá? Que foi o que eu fiz hoje, tá? Que tem um afastador específico, a gente eleva os rotadores, tem uns detalhes técnicos do posicionamento do membro para se realizar a cirurgia, mas é uma cirurgia bastante interessante. E uma vez na nossa live que eu fiz com o Inácio aqui, a gente falou sobre o acesso chamado Super PET, que é pela cápsula superior, né? Então é um outro acesso minimamente agressivo também que respeita a musculatura. Outro acesso, que era o que eu fazia antigamente como acesso anterior, que é o acesso de Rottinger também, que é um acesso entre o tensor e o glúteo, que também respeita a musculatura, minimamente agressivo e que também tem um resultado pós-operatório bastante interessante. Então nós temos várias possibilidades, tá? Então não é só o acesso anterior, tá? Existem outras possibilidades. O importante é que seja feita dessa forma. Então eu particularmente, eu não acho interessante com todas essas possibilidades a gente realizar uma cirurgia de posterior numa artrose que não tem detalhes de complexidade, como por exemplo uma displasia do quadril avançada, né, grau 4, bem lá em cima, ou um quadril anquilosado, que é um quadril rígido, sem movimento, ou uma doença de leque calvopético, encurtamento e rigidez bem grande, em fazer cirurgias que não sejam, obviamente, minimamente invasivas ou minimamente agressivas, tá? Então, como por exemplo, a gente discutiu uma vez, teve um paciente que me mandou, ele até me mandou hoje de novo, enfim, sobre ele estar muito receoso em fazer uma cirurgia de prótese com um colega que faz o acesso de Hardinge, tá? O Hardinge é um acesso que a gente chama de lateral, né? O anterolateral, porque entra pela frente, enfim, mas que solta a região anterior do glúteo médio. Então a parte posterior, que é a parte mais importante, ela fica íntegra, tá? Então você solta o glúteo médio, solta o glúteo mínimo e acessa a articulação do quadril pela frente,
tá? Pode ser feito tanto com o paciente de lado, como o paciente de barriga para cima, né, que a gente chama, mas ele solta a musculatura. Por mais que seja feita a sutura no pós-operatório, ele solta a musculatura, tá? Então, a gente que já fez cirurgias de revisão de pacientes que foram submetidos a acesso de Hardinge antes, principalmente casos que tiveram infecção, muitas vezes essa musculatura é totalmente destruída. E isso pode ter repercussão na estabilidade do paciente com relação à prótese. Isso pode ter repercussão na marcha do paciente no pós-operatório, que a gente chama de marcha em Trendelenburg, porque justamente o glúteo médio é um músculo super importante na biomecânica da marcha, né? Esse complexo pós-lateral do quadril é super importante no que diz respeito a esse padrão de marcha adequado, tá? Então, eu particularmente hoje, vendo essas outras incisões meramente agressivas que nós temos, né, eu não faria, por exemplo, no meu paciente um acesso de Hardinge, tá? Porque eu tenho as outras possibilidades. É óbvio que tem muitos colegas que fazem o Hardinge há anos, tá? E tem resultados fantásticos, tá? Mas eu digo, eu não faria, tá? É uma opinião minha, enfim. Não tem como por que discutir, porque é a minha opinião. Vamos para a última pergunta que eu recebi, que a gente até já discutiu isso aqui. Operar uma de cada vez ou as duas? O acesso tem influência na decisão? Muito legal isso aí. Na verdade, o paciente com artrose bilateral, ele pode sim operar os dois quadris no mesmo ato anestésico, tá? Isso aí não é nada fora do comum, nada absurdo se fazer. E essa cirurgia ela pode ser feita tanto pelo acesso posterior minimamente invasivo, como o acesso anterior direto, como a gente faz com o paciente deitadinho com a barriguinha para cima, tá? Então, essa decisão ela vai vir muito do paciente. Se o paciente ele sente uma queixa clínica importante em ambos os quadris, muitas vezes ele pode acabar fazendo os dois quadris do mesmo ato anestésico. Eu tive recentemente conversando com uma paciente de fora do Rio, numa teleconsulta, e ela é portadora de uma osteonecrose bilateral, e ela falou, olha, se eu fosse para o Rio fazer, eu faria os dois quadris ao mesmo tempo. Então, eu não vejo o menor problema. O nosso encontro que a gente teve em Porto Alegre uma vez, lá com o Gusmão, foi feito um acesso anterior direto bilateral. O paciente colocou prótese nos dois quadris, tá? Então, é possível de ser realizada a cirurgia bilateral. Não vejo uma alteração tão significativa no pós-operatório no que diz respeito à parte de fisioterapia no pós-operatório, tá? E com acesso anterior direto, a gente consegue, obviamente, melhorar o padrão de avaliação de, principalmente, diferença entre membros, né? De tentar equilibrar isso aí. É óbvio que se o paciente tiver critérios, na minha opinião, para o acesso anterior direto, faria com acesso anterior direto. Caso contrário, faria o acesso posterior minimamente invasivo nos dois lados. Não vejo também o menor problema para se fazer isso, tá? Caso o paciente decida fazer um lado e depois fazer o outro, normalmente o que a gente vê na prática é que o paciente espera pelo menos aí 2, 3 meses para fazer o outro lado, tá? Tem pacientes que já fizeram mais cedo, não há nenhuma contraindicação formal, mas na prática normalmente o paciente demora uns 2 meses, porque ele gosta de reabilitar bem esse membro para se sentir bem tranquilo para poder botar carga ali, né? Botar peso e suprir o pós-operatório do outro lado. Uma decisão muito do paciente, não vejo nenhuma contraindicação, pode ser feito um lado, os dois lados, não há problema nenhum, tá? A gente está até com um caso lá na UERJ, uma paciente portadora de lúpus, tá? Com cometimento por osteonecrose dos dois quadris por corticoide, uma paciente que eu indiquei uma prótese bilateral para ela, tem dor nos dois quadris, anda com 2 muletas, qualidade de vida muito ruim, eu indiquei os dois lados, tá? Ó, o Guilherme tá falando aqui, ó, fez com 2 meses, é isso aí, Guilherme. Grande abraço, você e na família. Eu recebi 2 perguntas que não tem muito a ver com a live de hoje, especialmente vazio, mas acabou ficando aqui, e como eu gosto de explicar tudo para os pacientes, o paciente ele me perguntou como é que a gente faz aquela modelagem do osso
nos pacientes com impacto femoroacetabular, né, na artroscopia. Então, eu queria mostrar, isso aqui a gente chama de lâmina de Shaver, tá? Essa laminazinha aqui, que a gente coloca numa das incisõezinhas que a gente faz para artroscopia do quadril, e ela é ligada ao motorzinho, e ela fica fazendo esse movimento aqui, ó, oscilando ou direto para um lado só. E quando ela faz isso, ela acaba, essa lâmina ela tem uma, ela não é lisa, né? Ela é áspera, ela tem um corte nela, e ela acaba comendo o ossinho ali e vai modelando. Então a gente faz uma plástica, uma plastia daquele osso. É isso aqui que é a lâmina de Shaver para artroscopia do quadril. Existe uma outra também, que é assim, ela não tem aquela laminazinha, que é uma chamada lâmina de partes moles, que a gente usa para limpeza de cápsula, de sinovite, tá? E uma outra pergunta que eu recebi porque às vezes os pacientes, eu botei um stories que eu botei um lado, eu fiz uma prótese bilateral no paciente, né, no mesmo ato anestésico, e num lado eu botei parafuso e no outro lado eu não botei parafuso. E aí me perguntaram se tem que botar parafuso ou se não tem. Os pacientes ficam confuso se tem que botar ou não. A gente tem até uma discussão, às vezes eu e o Inácio, a gente fica conversando sobre isso, se bota parafuso ou se não bota, né? Então deixa eu só mostrar para vocês, esses furinhos que tem atrás do cup aqui, ó, atrás do acetábulo, é justamente para entrar esse parafusinho, tá? Olha, na prática, não há, as pessoas acham que a prótese não cimentada do quadril é uma prótese parafusada, né? Mas ela não é parafusada. O parafuso, às vezes, ele dá uma fixação a mais ali, naquela pega, tá? Essa prótese, ela é preparada. A gente prepara esse acetábulo com umas raspas. Eu acho que eu tenho um vídeo meu lá no YouTube que eu faço de uma cirurgia eu gravei com a minha GoPro. Eu prometo que eu vou fazer uma outra com acesso anterior, vai ficar bem legal. Então a gente prepara esse acetábulo com umas raspinhas, tá? Até a gente achar que o número tá de acordo com o nosso planejamento pré-operatório. Depois disso, nós impactamos esse cup, impactamos esse metal aqui lá no acetábulo. E com isso ela entra ali como a gente chama de press fit, ela faz uma pressão mesmo, ela pega. E aí, dependendo do que você sinta ali de press fit, essa pressão, e aí vale muito a experiência, obviamente, do cirurgião, tanto para o fêmur quanto para o acetábulo, você pode colocar ou não parafusos, não existe uma regra, tá? Nesse caso, o que aconteceu é que o paciente, ele tinha, porque ele já emagreceu, acho que eram 130 quilos, alguma coisa assim. E aí quando eu fiz o primeiro lado, eu falei, caramba, esse cara vai pisar, né? A prótese ficou boa, mas ele vai acabar pisando. Eu acabei botando parafuso, eu me senti mais à vontade. Aí do outro lado, quando eu fui fazer, a pega tinha dado tão boa, assim como do outro lado. E aí o Léo que tava comigo falou, por que tu vai colocar parafuso? Deu uma pega maravilhosa, eu fui e não botei parafuso. Então acabou ficando um lado com parafuso e o outro lado sem parafuso. Mas não influencia muita coisa, né? O fato de colocar parafuso não é porque não deu pega. Se não deu pega de parafuso não vai dar certo, essa prótese ela vai soltar. A colocação do parafuso é uma fixação adicional, tá? A gente não pode falar que a prótese é parafusada. Se a prótese está sendo fixada com parafuso, essa prótese ela vai soltar. Ela vai ter micromovimento, não vai deixar o osso incorporar na porosidade do acetábulo e essa haste vai soltar. Tá? Esse acetábulo vai soltar. Isso é o que a gente vê na prática. Tá? Então, se não deu press fit, o que o cirurgião tem que fazer é reavaliar a raspagem, reavaliar o seu planejamento, e se achar que a qualidade óssea é muito ruim, pode-se fazer uma prótese acetabular cimentada. Olha, eu vou te falar que eu não me lembro o último acetábulo cimentado que eu coloquei, tá? Eu acho que hoje nós temos implantes tão legais com relação a press fit, que é difícil pensar numa prótese cimentada. A questão do fêmur, ela já muda um pouquinho, porque tem colegas, inclusive o Guzmão, o João, que mesmo em qualidades ósseas, que pra gente, pra mim, pro Inácio, por exemplo, sejam pacientes para prótese não cimentada,
eles acabam colocando a prótese de Exter, né? A prótese cimentada. Mas porque a técnica que eles adotam como sendo uma técnica melhor, que eles se sentem mais à vontade para realizar o acompanhamento femoral. E volto a repetir, não existe diferença estatística quando as próteses são bem realizadas, tá? Com uma qualidade técnica boa. Então, o que a gente usa hoje em dia de não cimentada é praticamente similar ao que eles têm com a prótese de Exter cimentada, tá? Uma das grandes complicações que a gente tem na prótese não cimentada é a fratura do fêmur, tá? Então, o colega que às vezes não está com muita experiência, não ouvir a fixação, o press fit, acaba querendo bater para ver se pega mais, se aumenta, se fixa mais e acaba dando problema, tá? Então, isso aí pode acontecer, tá? Mas não é uma coisa comum quando já se faz muito esse tipo de cirurgia, tá? Então, é isso aí, dependendo da pega do acetábulo, é isso aí, Marcelo. Eu na grande maioria dos casos, eu vou te falar que eu não tenho esse negócio, às vezes eu boto, às vezes eu não boto, às vezes dando uma pega maravilhosa eu boto. Eu não tenho muito esse negócio, não. Eu vou começar a responder um pouquinho as perguntinhas de vocês, porque já são 9h15, eu já tô falando pra caramba. Vamos. Quero mais uma vez agradecer a todo mundo que está vendo. É muito legal esse feedback de vocês, a gente poder discutir sobre isso, e discutir sobre o quadril então é maravilhoso. Quanto tempo demora a espera de uma cirurgia desse porte pelo SUS? Depende do hospital, né? Depende do hospital, depende da dinâmica do hospital, quanto se faz. Lá no Lindu a gente faz 60 cirurgias por mês, né? Então a gente anda com a fila bem rápido lá, né? Que é um sistema de regulação do CISREG. A qualidade de massa muscular, a constituição e biomecânica equilibrada pode ajudar? Com certeza. Com certeza. A gente vê que quanto melhor o trabalho da musculatura no pré-operatório, sempre, obviamente, respeitando o limiar de dor do paciente, a limitação de arco de movimento, isso tem relação com o pós-operatório. Então, os pacientes que realizaram um trabalho de adequação de musculatura e biomecânica no pré-operatório tiveram resultados no pós-operatório um pouco mais rápidos, tá? Do que pacientes que não realizaram. Isso aí é uma coisa que a gente vê na nossa experiência. É possível estar com a guia do processo cirúrgico para fazer os dois lados ou só um? No meu caso, são os dois lados, esquerdo pior. É possível fazer os dois lados, é possível fazer um lado, é uma decisão que você tem que ter com um colega cirurgião que vai fazer a cirurgia, né? É aquilo que a gente conversou. Opa, de Joinville, Santa Catarina, grande abraço, fico feliz. É possível fazer a revisão de prótese pelo acesso anterior direto ou só é possível prótese primária? Na verdade, é possível, tá? É possível. Minha opinião, tá? A gente vê vários vídeos de colegas fazendo lá fora revisões um pouco mais complexas com acesso anterior direto. Eu, particularmente, eu faria acesso anterior direto se fosse para fazer alguma revisão em casos, por exemplo, com soltura do acetábulo, com alteração por instabilidade, entendeu? Eu não faria as revisões complexas. A gente pode até fazer uma live sobre isso, revisão de prótese quadril, se vocês quiserem. É uma coisa que eu gosto muito, né? Eu me sinto muito à vontade no acesso posterior, tá? Em reconstruir essa articulação no acesso posterior. Então, nesses casos em particular, quando os defeitos são muito grandes, principalmente defeitos acetabulares grandes, eu prefiro fazer o acesso posterior, tá? Mas é possível, é viável sim fazer o acesso anterior, tá? Oi, Irene, São Paulo, grande abraço. Brotas, interior de São Paulo, abraço, Helena. E na luxação congênita? É o que eu estou te falando, a luxação depende do grau, né? A gente tem do grau 1 ao grau 4, de acordo com o Crowe e o Rashford Kids de 1 a 3. Eu não faria nas displasias mais complexas, grau 3 e grau 4, pelo acesso anterior. Aí eu prefiro fazer o acesso posterior, porque eu tenho uma técnica para se fazer a osteotomia de encurtamento femoral, com uma técnica de osteotomia do fêmur, que eu encaixo ali, que é uma coisa que a gente faz de uma forma bastante tranquila. Então eu não faria pelo acesso anterior, não. Eu me sinto mais à vontade, com resultados mais
reprodutíveis com acesso posterior, tá? Mas é possível, Sol, é possível. Eu não faria. Sou candidato à prótese. Eu tenho osteonecrose da cabeça do fêmur. O médico no meu último raio-x disse que está conservada a cabeça do fêmur. E hoje houve cicatrização, calcificou. Hoje dor e falha ao andar. Bom, essa é uma discussão que a gente sempre tem, né? Eu tenho uma opinião formada sobre isso, tá? Pela minha experiência. Eu não confio 100% na ressonância, tá? Eu acho que quando o paciente ele tem sinais na radiografia em perfil, mesmo com ressonância normal, na radiografia em perfil a gente às vezes já consegue ver alguma coisa, tá? Com uma ressonância normal, mas o paciente clinicamente ele tem dor, aquela dor à mobilização, dor ao caminhar, eu sempre penso que esse paciente pode ter um pequeno colapso, sim, uma área de enfraquecimento dessa cartilagem. Então, todas as artroscopias de quadril que eu fiz associadas à foragem em pacientes que eu estava nessa dúvida diagnóstica, ou mesmo quando o paciente ele queria ter a noção exata de que não existia ou de que existia um colapso da articulação, eu vou te falar que a clínica prevaleceu sempre, tá? Mesmo com ressonância normal. Então a gente tem que entender que tanto a ressonância quanto a tomografia são exames complementares. Então eu obviamente vou avaliar a ressonância, vou avaliar a tomografia, por exemplo, em casos mais crônicos, a radiografia em AP e perfil do quadril, muitas vezes quer só se fazer o diagnóstico com a radiografia em AP. Eu particularmente gosto muito do perfil do quadril, DAN 45 ou DAN 90 associado, tá? Mas se eu examino meu paciente, se ele roda o quadril, ele tem dor, tem uma limitação na rotação interna, enfim, muito provavelmente esse paciente ele tem um pequeno colapso. Eu vou te falar que já faz tempo que eu não erro isso aí, sabe? Eu não confio 100% na ressonância. Eu acho a ressonância legal, mas eu não me guio por ressonância, sabe? Ressonância é mais um exame para mim, tá bom? Eu fiz a TQ esquerda 7 vezes, estou ótima, feliz da vida, tudo normal, zero dor. É isso aí. Isso é muito comum a gente ver, né? A gente fala isso muito nas lives do meu quadril, né? O Forgotten Hip, né? O Gusmão fala muito isso, né? É você esquecer o teu quadril e tocar a tua vida, cara. Seja feliz, viaje, curta a tua família. Cara, isso eu vou te falar que pra gente é muito legal, é muito legal. Eu tenho pacientes de outros estados e que me mandam mensagem, ou mandam vídeos fazendo coisas que é muito gratificante pra gente como médico, sabe? E eu digo pra vocês, a questão de não ter feito antes, né? Eu acho que tudo na vida tem seu tempo, né? Seu momento certo, né? Às vezes, enfim, foi o momento que você sentiu mais à vontade de fazer a cirurgia, de sair da encruzilhada, de tomar as rédeas da tua vida novamente, né? Eu acho que cada um tem o seu momento, mas sempre dá essa sensação, né, que podia ter feito antes, né? Os pacientes que têm limitação, né? A prótese da marca Johnson é boa? Sim, é uma das minhas preferidas, tá? Eu uso muito a pina com Corail, tá? Eu tenho diversas fotos no Stories com esse tipo de implante. Eu gosto muito. E é uma das próteses que tem maior sobrevida no mundo, tá? Junto com a Exter, tá? Só para deixar bem claro isso aí. Vamos vendo. Não esqueçam de mandar essa live para quem vocês acham aí que pode se beneficiar do que a gente está conversando aqui. Eu acho muito legal isso, hein? Tenho 19 anos e osteonecrose do quadril. O médico falou que só posso fazer a cirurgia. Ai, meu Deus. Se Inácio estiver online aí. Olha, não existe isso. Minha opinião, não existe isso. Eu vou te condenar a ficar limitado com dor, qualidade de vida ruim por 10 anos. Um número que não tem o menor sentido, né? 10 anos, de onde é que vem esse número? Cara, eu não sei, eu acho muito sem sentido isso. Eu acho que você vive o hoje, sabe? Eu acho que sim, você tem que escolher um bom profissional, discutir com ele uma boa prótese, um bom planejamento cirúrgico, uma boa equipe cirúrgica,
um bom acompanhamento pós-operatório. Cara, vai viver tua vida, não faz isso não. Olha, eu tenho muitos pacientes abaixo de 30 anos que, assim como eu relatei anteriormente aqui, eu duvido que tenham se arrependido de ter realizado o procedimento. Se daqui a 30 anos eles tiverem que tocar a prótese e falar assim, eu vivi bem meus 30 anos, tá? Não deixe sua vida passar. Essa é a minha opinião, eu tenho certeza que essa é a opinião do grupo, meu quadril como um todo, tá? Então, eu não vejo esse como sendo, eu não vejo essa uma opção, sabe? Eu não consigo condenar meu paciente a essa prisão de dor, de limitação por 10 anos. Eu não consigo, essa é a minha opinião. Vamos lá. Grupo Meu Quadril pode fazer até com argila. Essa é boa, essa eu não tinha ouvido não. E Luana, tudo bem? Como é que você tá? Carol. Essa foi muito boa, da argila foi boa. Todos os casos é possível fazer essa técnica. Eu respondi, né, antes, né, mas eu não acho. Eu acho que existem casos específicos. Eu seleciono muito bem meus pacientes para técnica minimamente invasiva anterior. Na grande maioria dos casos é possível também fazer pela técnica minimamente invasiva posterior, tá? Em casos específicos, como eu disse, sequela de fratura de acetábulo, paciente com sequela de fratura do fêmur proximal, paciente com sequela de displasia, CROI 4, cabeça do fêmur lá em cima, paciente com doença de Leckie-Calvert-Perthes muito encurtado, quadril muito rígido, eu acho que normalmente não é possível se realizar esse tipo de técnica minimamente agressiva. Às vezes nós temos que trabalhar um pouco mais o contexto biomecânico de partimose desse paciente, tá? É importante que a gente perceba que a gente tem que oferecer uma boa cirurgia para o nosso paciente, independente da técnica, tá? Então, obviamente, tem casos que a gente não consegue fazer, mas se a gente fizer com a técnica menos agressiva para aquele caso, o paciente pode ter certeza que vai se beneficiar com isso, tá? Médico e paciente tem que ter esse entrosamento, com certeza, com certeza. Alessandro, aonde eu fui operado, isso tudo é apresentado ao paciente 3 vezes antes da cirurgia. É isso aí, tem que ser assim, né? Esse é o padrão, né? E é por isso que hoje em dia as mídias sociais, a informação via site, essa possibilidade de live aqui é uma forma de passar informação de qualidade de uma forma muito adequada. Então, muitas vezes o paciente já chega na consulta com um monte de informação legal para discutir com o médico. E aí que é o interessante, porque muitas vezes, ele nessa discussão, ele hoje ele já consegue ter um discernimento legal com relação ao médico, né? Ele começa a perceber que se o médico ele interage com aquelas ideias ali, se ele responde, se ele discute aquela possibilidade, se ele abre aquela possibilidade para discussão, isso é muito legal. Uma osteonecrose pode virar artrose? Sim. Sim, a gente tem até um vídeo no YouTube só sobre isso, porque na verdade a osteonecrose, quando ela muda a anatomia da cabeça femoral, ela deixa de ser esférica e começa a atritar de forma diferente no acetábulo. E quando isso acontece, esse atrito anômalo vai desenvolvendo artrose, que é a lesão de cartilagem, tá? Como eu tinha displasia e osteotomias antes das ATQs, fiquei com muitas sequelas. Uma delas é a síndrome do piriforme, que é uma síndrome biomecânica relacionada à alteração biomecânica do quadril na maioria dos casos, né? Eu fiz com 3 meses de diferença após a reabilitação. Obrigado a todo mundo pela live, eu acho muito legal. Piorei da coluna após ATQs. Disco, recentemente foi operado de cervical, também para colocar 2 passos de disco. Essas complicações relacionadas, na verdade, está tudo relacionado à biomecânica, né? Paciente que tem displasia do quadril, independente da prótese, ele tem alterações biomecânicas complexas, principalmente do complexo lombopélvico, né? Relacionado ao tilt pélvico, à lordose lombar. Então, isso altera a biomecânica como um todo. É difícil dizer que a prótese tenha sido gatilho. Eu acho que a própria história natural da doença, da displasia, ela é o grande gatilho para isso aí, porque ela altera a biomecânica. Muitas coisas que a gente tenta explicar, eu aprendi isso muito com os fisioterapeutas que trabalham comigo,
muitas das coisas que a gente tenta explicar como doença, tentar achar uma doença na articulação, uma doença na lombar, ela é muito bem explicada pela biomecânica. O laboratório de biomecânica, o laboratório de marcha, a avaliação de fisioterapeutas no contexto das cadeias musculares, da parte biomecânica do paciente é super importante para definir isso aí, sabe? Um abraço, Rondileno. Carol, minha fisioterapeuta, cadeia biomecânica aí, ó. Cíntia, já respondi aqui, pode sim, tá? Quando uma prótese que tem 2 anos de colocada começa a doer por nada, a ponto de voltar a mancar, o que pode estar acontecendo? Na verdade, existem vários aspectos. Primeiro que a gente tem que entender se essa prótese está doendo por causa da musculatura, da biomecânica, tá? Ou se existe alguma alteração na prótese. A gente tem que entender que essas queixas elas podem ser extra-articulares, fora da articulação ou da articulação. Então, se o contexto é biomecânico, se o contexto é de sobrecarga de tensão da face lata, do sartório, do glúteo médio, piriforme, por exemplo, enfim, isso tem que ser, obviamente, tratado do ponto de vista biomecânico, com um profissional adequado para isso. Muitas vezes o paciente tem alterações biomecânicas e vai para uma fisioterapia que fica 15 minutos na fisioterapia. Isso não vai resolver. Isso não vai resolver nada. Tá? Então, da mesma forma que você escolhe um médico para te operar, escolha um profissional para te atender do ponto de vista fisioterápico. Escolha um profissional de pós-operatório, de educação física para te acompanhar na tua parte de retorno à tua capacidade muscular. Tá? Então, a escolha é super importante, né? Agora, então, se a gente parte do princípio que a parte biomecânica não tem nenhuma alteração e é do componente femoral ou acetabular, isso provavelmente está ligado a um processo de soltura, tá? Porque quando a prótese está fixa, ela não dói. Tá? Prótese fixa, ela não dói, tá? Então, ou que dói a musculatura e tendões ao redor, ou quando existe alguma alteração dessa prótese, seja por um afundamento da haste ou uma soltura do componente acetabular. E aí, no caso isso aconteça, provavelmente vai ser indicado, provavelmente não, a indicação é uma cirurgia de revisão. O grande ponto é o seguinte, se essa prótese é de boa qualidade, se foi bem colocada, soltura em menos de 5 anos, eu sempre tento descartar infecção. Mesmo infecção sem aquela... A gente fez aquela live sobre infecção aqui, né? Com fístula, enfim. Mesmo infecção com essas características. A gente chama de infecção de baixa virulência ou de low grade. Então é uma outra coisa para você ficar ligado, tá? Tenho uma osteonecrose do quadril direito. Tenho 38 anos. Posso operar? Pode. Pode. Se você tem dor, tem limitação do quadril, pode ser que você tenha indicação de prótese. Caso você tenha... foi feita uma avaliação, você não tem colapso, pilar lateral íntegro, ângulo de Kerbum, né, acometimento menor que 30%, menor que 15% seria o ideal. Pode ser que você tenha uma indicação de uma cirurgia de preservação, como uma subcondroplastia, uma foragem, enfim, tá? Abraço da Alemanha. Muito obrigado mesmo, um grande abraço. Ó, uma live sobre revisão de prótese, acho que vai rolar aí daqui a 15 dias no nosso Happy Hip Hour, hein? Volta Redonda, Nova Serrana, Morro Agudo, São Paulo. Poxa, hoje tá bem legal, hein? Vamos vendo, estou com dores horríveis, sonho em andar sem dor. Então, possivelmente indicação cirúrgica, né? Meu sonho é poder sentar que nem puta. Bom, mano, eu vou fazer o seguinte, meu sonho primeiro é não ter dor, melhorar o teu padrão de marcha. Eu acho que esse é o principal objetivo inicial. Minha filha operou, tem 9 meses em um hospital público aqui no na RJ, está andando perfeitamente sem dor. Excelente, parabéns. Não vejo a hora de operar, mas a fila do SUS em Bauru está parada por causa da pandemia. Tem sido um grande problema. Nós no Lindu temos continuado a operar, mesmo com a pandemia, graças a Deus. Quem já teve indicação de prótese das 2 pernas, indica fazer as 2 na mesma cirurgia? Olha, é o que a gente conversou antes. Não é que eu indique, é viável, é possível. Eu acho que é importante ter a relação com o médico, ver qual médico que vai operar,
qual a experiência que ele tem com cada cirurgia, quanto tempo ele demora para fazer cada lado. Então, por exemplo, dependendo do grau de artrose, a gente consegue fazer uma cirurgia de prótese em 40 minutos, 45 minutos. Eu até já tenho um vídeo até com... A gente fez em 30 minutos, 35 minutos, enfim. Então, se a gente faz uma cirurgia rápida, tecnicamente adequada, pouco agressiva, dá para se fazer os dois lados, entendeu? Mas tem que conversar com um colega, é possível. Se não, faz aquilo que a gente conversou, espera ali 2 meses, faz o outro lado, não tem problema nenhum, tá? Ah, legal, ainda bem que vocês vão mostrando o nosso bate-papo. Tenho 48 anos, vou fazer a prótese em Floripa. Displasia de quadril e artrose. Já fiz a videoartroscopia e não aguento mais de dor. Sou personal trainer e bailarina, não quero mais dor. É isso aí. Então acho que chegou o teu momento de mudar a tua qualidade de vida. Displasia do quadril é uma cirurgia, é uma patologia, né, que muitas vezes não casa bem com a artroscopia, né? Porque o paciente ele tem uma hipermobilidade, né? Isso aí leva um desgaste maior na articulação. Os casos que eu vi de displasia do quadril com artroscopia não tiveram resultados tão interessantes, né? Ih, eu apertei um negócio aqui. Minha filha operou com 21 anos. É isso aí, o importante é operar, né? O importante é resolver. A Daniela colocou esses pacientes que privam, esses pacientes que têm uma qualidade de vida, das duas uma. Ou não sabe resolver o problema ou não tem amor ao próximo. Eu não consigo deixar o paciente... Não é possível, eu não consigo. Eu operei com 29 anos e hoje estou com 3 anos e 9 meses de prótese. Melhor escolha. Isso aí, sua. Vejo perfeitamente isso nos teus vídeos. Eu passei por muitas provações para ser aceita para fazer mesatequia. Levou 2 anos que foram um inferno aqui na Terra. A dor da artrose desapareceu, mas tem muitas limitações devido às cirurgias anteriores. É porque aquele negócio, é aquilo que eu estava falando antes sobre as cirurgias da osteotomia. Ela tem que ser muito bem indicada no momento certo e mesmo assim, a realização da prótese depois, às vezes ela tem umas alterações biomecânicas, né? Principalmente pacientes que tiveram a indicação por displasia. E muito ruim andar com dor. Coloquei a prótese, hoje estou muito ótimo, faz 5 meses. Isso aí, Leonardo, parabéns. E vou fazendo a outra, é isso aí, qualidade de vida. Consequentemente, depois de uns anos, será necessário botar do outro lado? Põe a prótese do lado? Não necessariamente. A indicação da prótese, de você colocar a prótese do quadril, é dor, é limitação, é qualidade de vida ruim. Não é porque a radiografia tem artrose ou porque o laudo tem artrose. A gente não opera laudo, a gente opera paciente. Então, essa é a minha opinião, tá? Se o paciente não tem dor, não tem por que operar. É a mesma coisa, o paciente chega com impacto fenoacetabular. Doutor, eu vim aqui fazer uma artroscopia de quadril. Primeira consulta comigo. Eu falo, cara, mas tu já tentou trabalhar biomecanicamente isso aí, mas você tem dor nessa articulação? É óbvio que ele tiver sinais sugestivos que aquela articulação está sofrendo, aí existe a indicação de se operar um paciente sem dor. Mas fora isso, não. Então eu não posso tratar, laudo, eu tenho que tratar paciente. É por isso que os pacientes que estão aqui, que já foram comigo, sabem. Normalmente eu não vejo o laudo. Eu vejo o paciente chega com um monte de imagem, um monte de exame, eu boto em cima da mesa e falei, cara, conta a sua história, me conta. É longa. Caramba, conta a tua história, fala pra mim. A história do paciente, às vezes, tem tanta coisa legal que a gente consegue fechar diagnóstico sem precisar ver exame. Entendeu? Então tem que ouvir o paciente, né? Tem um quadril novinho que vai fazer 3 anos. É isso aí, Irene. Grande abraço para Bauru. Meu médico no Espírito Santo mandou eu ver uns vídeos no YouTube do meu quadril. Eu fui atrás dos médicos do meu quadril sem arrependimento. É isso aí. Já fiz a artroscopia com o Lúcio em Floripa e agora eu vou colocar a prótese com o Renato Lopes em Floripa também. Legal. O Lúcio é um grande amigo. A gente fez formação junto aqui no Rio de Janeiro, tá? Tenho muita dor por conta da displasia e artrose. Vai melhorar depois da prótese? Que a gente vê na prática que sim, né? Teria que avaliar o caso, mas na grande maioria dos casos, sim. Pará! Joelson, grande abraço por Pará. Meu sonho é não mancar mais. Eu acho que a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, meu sonho é não ter mais dor. O mancar depende de vários aspectos, depende de musculatura, depende de biomecânica, entendeu? Mas vamos primeiro pensar na dor. Tenho osteonecrose do quadril e perdi 3 centímetros. Acho que com a prótese conseguiria reverter esses 3 centímetros? Bom, Marcela,
A gente tem um limite para trabalhar na prótese, né? Porque a gente não pode alongar muito por conta do nervo ciático, né? Mas o que eu vejo na prática é que muitos pacientes que têm 3 centímetros, muitas vezes não é 3 centímetros real. Muitas vezes também tem obliquidade pélvica. A pelve está um pouco caída por causa da musculatura, tá? Então nem sempre esses 3 centímetros são reais. Tem muitos pacientes que chegam, por exemplo, com escanometria de pré-operatório. Eu não sou muito fanático por escanometria, eu prefiro avaliar o paciente clinicamente, que eu consigo ter a menor noção de como é que está a real dismetria, a diferença desses pacientes, tá? Quando minha filha precisar operar novamente, será com o senhor. Se Deus quiser. Quem tem doença autoimune pode fazer os 2 quadris em um só procedimento sem contraindicação alguma. A contraindicação ela vai ser clínica para se fazer os 2 quadris ou quando o paciente tem vontade de fazer um quadril de cada vez, tá? Olha, Zé, já são 2h34 aí? Caramba, vai descansar. Um grande beijo. Fica com Deus, tá? Até a próxima live. Artroscopia para diagnóstico de displasia, mesmo que os movimentos estejam preservados, não é indicada para modelo ATQ? Olha, a indicação da artroscopia para displasia tem critérios muito técnicos, tá? Então, a artroscopia para diagnóstico, eu não vejo o menor sentido, né? Quando você faz um procedimento cirúrgico, tem que tratar alguma coisa, entendeu? A artroscopia para diagnóstico eu não faria, entendeu? Eu não faria. Por exemplo, quando a gente faz artroscopia para osteonecrose, por mais que a gente avalie, faça um estadiamento, avalie se tem colapso, a gente consegue fazer uma sinovectomia, a gente consegue trabalhar o labro caso tenha alguma alteração, então ela não é diagnóstica, né? Estou guardando a cirurgia para colocação da prótese, o médico disse que a fisioterapia é só depois de retirar os pontos. Posso contratar o fisioterapeuta por conta própria? Olha, Júnior, é complicado. O ideal é que você tenha acompanhamento do teu médico. Aí é o protocolo dele, né? Nos meus pacientes, eles começam a fisioterapia 3, 4 horas após a cirurgia, tá? Vida nova após a TQ, só me arrependo de não ter parado de sofrer antes cirurgia do Dr. Gavi Guzmão. É isso aí. Operou muito bem. Atende em Minas Gerais? Pô, eu não atendo em Minas Gerais, mas meu irmão, o Dr. João Lopo, atende em Minas Gerais, que é um dos integrantes do grupo Meu Quadril. Então, se você quer procurar um cara técnico que vai te atender com muito carinho, vai te explicar isso tudo que a gente conversou aqui agora e pode ter certeza, um padrão técnico absurdo, é o João Lopo, tá? Procura ele aqui no Instagram, tem também no Google, tá? É do grupo Meu Quadril, tá bom? Queria muito operar as 2. Semana que vem tem consulta do Dr. João em BH. Vamos negociar isso aí. É isso aí. Qualquer pós-operatório é melhor que a dor, que a limitação de vida. É isso aí. Tem até um vídeo que eu coloco, né, de um paciente que operou os 2 quadris com um intervalo de 2 meses, que ele fala que a dor não pode te impedir, né? Que o teu medo não pode te impedir de seguir teu caminho, tratar essa tua articulação, melhorar teu padrão de dor, né? Bom, depois da cirurgia eu vou tomar uma brama. Tá certo. É isso aí, Marcelo. Procure lá. Quando tiver com ele, manda um grande abraço para ele por mim, tá? Como estão sendo feitas as cirurgias de prótese na pandemia? Da mesma forma como estávamos fazendo antes, com todos os protocolos. A gente não vê toda hora que tudo está voltando ao normal, né, de acordo com o que a gente está vivendo, e fala, sempre respeitando os protocolos de orientação, nós estamos também respeitando os protocolos, tá? Para cirurgia de prótese. E eu, desde o início da pandemia, ano passado até agora, já com mais de 200 pacientes operados, graças a Deus, nenhum paciente apresentou Covid de pós-operatório. Então eu já tive alguns pacientes que suspenderam a cirurgia por conta de Covid, inclusive uma paciente agora de quinta-feira, tá? Que estava preparada para operar na quinta-feira, me mandou mensagem para minha secretária semana passada, até conversei com ela hoje, família toda com Covid, enfim, cirurgia suspensa, tá? Mas não que tenha feito no pós, tá bom? Então, quero me despedir aqui, um grande beijo para vocês, eu vou colocar aqui no Stories, vai ter uma live do Grupo Renascimento também com a Su, não deixem de participar, é muito legal, vocês pegam muitas informações legais. Quarta-feira tem a quarta do quadril com o Guzmão também. Eu acho que é a oportunidade única que vocês têm de pegar diversas opiniões
sobre a cirurgia do quadril, sobre pós-operatório, enfim, é muito legal. Grande Adalto, abraço. Então fiquem com Deus, uma boa noite, tudo de bom para vocês sempre. Daqui a 15 dias a gente se vê novamente. Eu acho que a gente vai falar sobre revisão de prótese. Eu acho que é bem legal umas discussões sobre revisão. Eu acho que a gente vai poder aprofundar bem isso aí. Tem muitos pacientes com dúvidas com relação a isso, tá bom? Um grande beijo, pessoal. Fiquem com Deus mesmo, se cuidem, tá? Mas não deixem de procurar coisas boas para vocês, tá? Não deixem. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.